Caros colegas, mais uma vez boa noite, público aqui presente. Peço licença ao senhor Disney para em seu nome cumprimentar a todos que aqui estão. E venha mais vezes, seja muito bem-vindo, senhor Disney. Agora há pouco foi lido aqui um convite que veio direcionado a esta casa, convidando os vereadores da Comissão de Educação e mais 2 de outras comissões para a visitação ao Centro de Educação Infantil do município no dia 17 de março, amanhã, às 8 horas. Então fica aqui o convite aos colegas vereadores. Eu agradeço à secretária municipal de governo pela lembrança, por ter nos convidado, mas gostaria de dizer que eu aprendi algo na administração passada com o senhor Joselito Krug e eu o admirava muito. Como diretora do Érico Veríssimo e até mesmo como professora, quando nós menos esperávamos, o senhor Joselito adentrava aquela escola, sem nos avisar, para ver como é que as coisas estavam acontecendo. E eu aprendi naquela época que esta é o melhor tipo de visita que se faz. Então, como vereadora desta casa, eu agradeço o convite, mas não é desta forma que eu fiscalizo. Eu tenho a minha forma particular de fiscalizar e vou continuar fiscalizando. Assim como eu estive em algumas escolas e fiquei um tanto quanto admirada. Por exemplo, a escola Carlos Drummond de Andrade, que na época que eu trabalhei lá, tínhamos e tivemos até pouco tempo atrás 2 secretárias para fazer o trabalho que lá tem algo em torno de 1.000 e poucos alunos. Hoje nós temos 5 pessoas fazendo esse trabalho. No Cecília Meirelles, que é uma outra escola, tínhamos 2 pessoas, hoje temos 4. Assim como aqui no CI Esperança, ainda não consegui ir em todos. Tínhamos sempre uma secretária, hoje temos 4 pessoas lá dentro para fazer o mesmo trabalho. Então por aí vai o meu pequeno toque, para que o sindicato, de repente, se a resposta de um pedido de aumento de 10%, esse aumento vier bem menos do que está sonhando, porque isso demonstra o quanto a folha está inchada. E mais, está se dando preferência hoje, neste governo, a processos seletivos para colocar os funcionários. E desta forma, pessoas concursadas que ocupavam os seus cargos, e é de seu direito. Se eu sou concursada para um cargo, eu tenho que exercê-lo. É direito meu. Hoje está se colocando essas pessoas quase encostadas e se está colocando pessoas contratadas para assinar, digamos assim, nas escolas municipais, documentos oficiais da vida dos alunos. Então, eu tenho a minha forma própria de fiscalizar e continuarei fazendo, que é para isso que fui eleito. Mas também deixo um recado aqui, quando o vereador Elton reclamou da narguilé, ou da narguilé, como alguns pronunciam, não sei qual é o correto, que seja feito concurso para fiscais. Porque hoje o que acontece nesse município? Os fiscais, eles têm que fiscalizar as leis do município. Estão em poucos. Quando um fiscal fiscaliza e ele vai até um determinado local e lá ele se depara com uma situação que está irregular, primeiramente ele faz uma advertência ou ocorrência para depois, num segundo momento, ele multar. É desta forma que se age. E com isso, coloca-se a pessoa para fazer a coisa da forma correta e o município arrecada. Ah, mas é ruim multar pessoas. Se não estão corretas, tem que ser multada. Eu mesmo já fui multada aqui dentro do Chapadão no meu carro e R$180 e confesso a vocês que eu não sei o motivo da multa. Mas estava lá no emplacamento e eu tive que pagá-la. Então, dessa forma, alguém arrecadou. E como disse o teacher aqui no pronunciamento dele, talvez pudesse ser que eu estivesse falando ao celular ou estacionada no lugar incorreto, mas alguém arrecadou. E eu, a partir dali, estou tomando cada vez mais cuidado para não ser multado. Então, que fique aqui um pedido à administração, já que disse que vai fazer concurso público, que o faça
e aumente os fiscais. Porque nós aqui nessa casa recebemos já uma minuta de resíduos sólidos e depois virá o restante, o uso e ocupação do solo, código de obras e posturas, e ali vai ter que vir, para cada infração cometida, um tipo de penalização. E isso só ocorrerá através de uma fiscalização. Não estou dizendo aqui que devemos fiscalizar e multar todo mundo, mas quem está errado tem que se enquadrar de uma forma ou de outra. Com relação ao que o vereador Hilton falou a respeito do projeto de lei que foi arquivado por essa casa a respeito de um consórcio, e aqui ele estava lamentando o fato do nosso município ter ficado fora desse consórcio. Eu tomei o cuidado de ir ali dentro e pegar, depois se a imprensa local quiser uma cópia do que se trata. Era um consórcio com os outros municípios para várias atividades. Que atividades? Nem nós sabíamos direito, senhores. Assim como a dona Carol, secretária que aqui veio explicar, também não soube nos dizer para tudo aquilo que quisesse se fazer um consórcio entre os municípios. E aí o que nos chamou mais a atenção é que foi feita uma reunião, e como ela mesma disse, nem eu tenho condições de explicar direito, porque quem participou disso tudo foi o ex-secretário do SEDEMA, o senhor Tiago Maia, mas os prefeitos municipais se reuniram numa Assembleia Geral realizada no dia 12 de julho de 2013, na cidade de Cacilândia. Município de Água Clara, Aparecida do Taboado, Cacilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Selvírio. Então vejo bem, senhores, 12 de julho de 2013. Esse projeto de lei entrou aqui nesta casa no dia 4 de fevereiro de 2015. Praticamente, se não me falha a memória, não quero falar aquilo que talvez não seja verdade, em regime de urgência. Para que o aprovássemos às escuras, de certa forma, porque nem nós conseguimos entender direito do que se tratava. E eu vou dizer algo aos senhores. Não quero que daqui a alguns anos o meu nome seja mencionado nesta cidade, como hoje se menciona algumas pessoas que deram as nossas divisas para ajudar o Chapadão e nós as perdemos. Eu não quero que aconteça o que já aconteceu aqui nessa casa, por uma ingenuidade nossa, confiando apenas naquilo que nos foi explicado na época de aprovar o plano diretor. Pasme você, senhor César, nós limitamos o crescimento da cidade. Hoje a Fazenda Campo Bom, se ela quiser abrir um loteamento novo, ela não poderá, sem vir um projeto de lei aqui para esta casa, alterando uma lei que nós aprovamos. E isso eu não me perdoo. 9 votos a 0 foi a aprovação. A Campo Bom não pode fazer o loteamento dela residencial. Os secatos aqui não poderão. Não sei se o Carazinho tem intenção, mas nós acabamos limitando. Ah, não, mas depois a gente manda um projeto de lei. O senhor me desculpe a sinceridade, mas a impressão que eu tenho hoje é que se vendeu dificuldade para, num futuro, oferecer facilidade. Então, se esse projeto de lei foi feito, essa reunião, em 2013, julho de 2013, quase 2 anos depois, entra um projeto aqui de consórcio, que poderíamos, pode ser, quem sabe, através disso, no futuro, ter emendas para Chapadão. Para lá. Nós estamos aqui com uma bomba que nós, vereadores, não participamos, e eu faço questão de dizer isso, a respeito desse aterro sanitário que custará aos nossos cofres, ao longo dos 25 anos, 92 milhões de reais. E pasme vocês que eu já estou olhando o contrato. Quem ganhou não tem a obrigação, nesse valor, de ir retirar o nosso lixo nas ruas. Continuaremos gastando com uma empresa para que ela retire os nossos lixos e entregue lá na porta do aterro sanitário. Pior ainda, pela minha visão leiga daquilo que eu estive apurando, o que poderá ser reciclado desse lixo
Eles vão poder vender e o dinheiro é deles. Então, senhores, esta casa, enquanto eu for a presidente, e eu terei essa prerrogativa, projeto de lei a trote de caixa, se preciso for, ele será devolvido, para que se faça algo em tempo. Entrou aos 48 do segundo tempo, uma semana antes da nossa famosa Tecnoagro, aquilo que é nosso há 18 anos, a fundação. A Tecnoagro me parece que é 12 ou 13 anos, para fazer um asfalto uma semana antes. E nós, a trote de caixa, votamos o regime de urgência, aprovamos, interrompemos a sessão para que a gente aprovasse, para não deixar a Fundação Chapadão ao léu. Então, senhores, está faltando planejamento. E eu digo que no caso da Tecnoagro não deve ter sido deles. Só que nós, pelo menos eu como presidente desta casa, projeto de lei mal explicado e a trote de caixa, sem audiência pública feita por nós, se depois preciso for, e já vou alertando o executivo que se precisar convocar audiência pública para discutir projetos com a comunidade, nós o faremos. Mas em cima das nossas costas não vai recair aquilo que nós não conhecemos direito. E nós não vamos, pelo menos da minha parte, aprovar projeto que não se tenha conhecimento. Para que um dia, no futuro, não sejamos cobrados por isso. Então, imprensa que aqui está, se de repente depois vocês quiserem saber por que nós ficamos, o único município que ficou fora desse consórcio, que nem sabemos direito que consórcio seria esse, é pelo fato de não saber em tempo que consórcio seria esse. E também isso não está dizendo, senhores, que nós não poderemos entrar num outro consórcio no momento em que ele abra. Diante disso, nós o fizemos com tranquilidade. Um outro detalhe. O vereador Prainha, aqui agora há pouco, na sua bem feita, entre aspas, né, vereador, reclamação, mas o povo é que reclama para o senhor, deu a situação das ruas da nossa cidade, que falam por si só. Então, senhores, é lamentável que a nossa cidade estejam com as ruas pior do que estradas de fazenda, porque nossos munícipes, proprietários de fazendas, são pessoas exigentes. Eu vou em algumas fazendas e eu confesso a vocês que andar lá é muito mais fácil do que trafegar nas ruas da nossa cidade. Era o que eu tinha para dizer. O meu boa noite. Muito obrigado pela presença e venham mais vezes. Boa noite a